E as vendas no varejo caíram 2,5% em março deste ano, se a gente comparar o mesmo mês do ano anterior. Os dados foram divulgados na última semana pelo Índice de Atividade Econômica Stone Varejo. Apenas um segmento, vou adiantar aqui porque eu vou trazer todos os detalhes, apenas um segmento apresentou alta. Vamos mostrar aqui para vocês os segmentos. Olha, você está vendo um monte de número em vermelho, né? Essa pesquisa que foi feita pela Stone fez segmento por segmento. O pior deles está aqui, olha, livros, jornais, revistas, papelaria, uma queda de 13%. Material de construção, queda de 12%. Tecidos, vestuário, calçados, uma queda já de 4,5%. A gente chega aqui para móveis e eletrodomésticos, uma outra queda de 4%, artigos farmacêuticos, queda de 0,8%, e a gente teve uma alta aí que eu já adiantei para vocês em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebida e fumo, uma alta aí de 0,7%. Nós vamos falar agora com o responsável dessa pesquisa, o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, o Matheus Calvelli. Matheus, obrigado pela presença aqui no Business. Você que foi responsável da pesquisa, o que esses dados, com todas essas quedas que a gente mostrou aqui, mostram para nós sobre o varejo? Olá, Bruno. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre os nossos dados hoje, os seus telespectadores. Acho que um ponto interessante, né? Quando a gente faz essa comparação com o ano passado, o nosso índice é um índice real, né? Então, essencialmente líquido de inflação. A gente acaba vendo essas quedas, né? Até porque o início do ano passado foi um pouco mais forte do que o início desse ano. Mas quando a gente faz uma análise dos últimos 3 meses, quando a gente vê evolução mês contra mês, na verdade a gente tem visto uma melhora gradativa de janeiro para cá. Então, apesar da figura do mês de março parecer um pouco negativa, quando a gente analisa os números todos em conjunto, a gente, na verdade, vê uma tendência de melhora nesse primeiro trimestre. E acho que talvez isso seja um ponto mais importante a se falar. O número de março em si não é um representativo completo do trimestre. Porque em meses passados estava pior, então, é isso que você quer dizer, né? Não, na verdade não. Se a gente olhar os índices gerais, a gente teve alta em 5 de 6 nos últimos três meses. Quando a gente olha, você falou que não está tão ruim aqui, meses, pelo menos isso, né? Quando a gente faz essas comparações entre anos, às vezes a gente tem um efeito estatístico de uma base de comparação um pouco mais alta, e isso pode desviar um pouco a leitura do dado que a gente está vendo. Então, acho que uma figura talvez um pouco mais clara do que tem acontecido é a evolução mês contra mês dos índices gerais desde janeiro, que tem sido essencialmente positivo, tem sido positivo todos os meses. Então, por exemplo, nosso índice esse mês veio 1,1% para o índice restrito e o nosso índice ampliado veio 0,2%. Mês passado, os dois foram positivos também, acima de 1% de crescimento entre janeiro e fevereiro. Agora, então, o que a gente tem... por isso que é importante a gente olhar todos os números juntos, entende? Ô, Matheus, o que a gente tem visto, e você que lida aí com o varejo há tanto tempo, é que o varejo tem vivido um grande contraste no Brasil, né? Marcas amplamente conhecidas com dificuldades, né? A gente até deu, nas últimas edições do Business, Casas Bahia fechou lojas, demitiu mais de 8 mil funcionários, isso no ano passado, encerrou 4 centros de distribuição. Enquanto isso, você vê outros comércios eletrônicos estrangeiros anunciando investimentos no país. Qual que é o panorama do varejo brasileiro hoje? Então, Bruno, como eu falei, assim, o nosso índice é muito focado no pequeno, médio empreendedor brasileiro, né? E a gente sabe que a vida do empreendedor brasileiro, principalmente pequeno, bastante complicado. É por isso que muitas vezes a gente vê essas oscilações. Um mês vem bastante positivo, outro mês vem negativo, porque infelizmente faz parte da realidade do varejo do pequeno, médio empreendedor brasileiro. Só que quando a gente pega uma visão, como eu falei, de mais longo prazo, vendo os números que a gente tem acompanhado
ao longo dos últimos 5, 6 meses, por exemplo, e você traz para dentro números macroeconômicos, como taxa de desemprego historicamente baixa, a gente vê a inadimplência caindo, a gente vê o comprometimento de renda das famílias melhorando. Ao mesmo tempo, a gente tendo uma expectativa de redução da Selic ao longo do ano, eu diria que a perspectiva é majoritariamente positiva para o resto do ano, assim, de a gente seguir essa evolução, apesar de ter começado mais acelerado, ter começado mais lento, a gente deve continuar, acho que ao longo do ano, numa tendência mais positiva e acelerando conforme o ano for passando. E agora, eu vou destacar aí, já que você inclusive está com uma visão positiva, eu vou destacar o dado que teve a alta, né? O dado de apenas hipermercados, supermercados terem tido uma alta. O que explica esse fato, Matheus? Claro, Bruno. Então, a gente costuma ver muito isso, né? Quando a gente tem um mês de baixa, quando a gente vê um comparativo anual dessa forma, é comum que, se o volume de vendas caiu, o que se tende a se preservar é o que é de necessidade básica, né? Então, se você vê os próprios dados que você mostrou, a única alta e a menor das baixas foi justamente farmácia e alimentação. Então, isso, e nessa variação pequena, assim, abaixo de 1%, está dentro de uma margem de erro típica, normal, assim. Então, essencialmente, isso quer dizer que estamos em normalidade, esses setores continuam resilientes, como é de se esperar em cenários como esse, assim. Enfim, acho que é natural desse tipo de setor ser mais resiliente a qualquer tipo de choque ou redução de consumo. Eu vou dar uma pausa rapidamente, eu vou virar para essa câmera, Matheus, mas eu já vou chamar você, tá? Porque a gente tem mais dados, aí sobre essa pesquisa do varejo, né? Que mapeia o varejo em vários segmentos, em todas as regiões. Vamos falar de alta? Já que o Matheus está com uma visão otimista aí, que bom. Vamos falar de altas, os destaques regionais. Primeiro destaque, vem do Ceará aí, olha. Ceará com 8% de alta no varejo. Aí você vem, em segundo lugar, você tem Amazonas com 5,4%. Em terceiro lugar, Roraima, extremo norte do país. Em quarto lugar, você tem Mato Grosso do Sul, 1,6%. E você também tem o Mato Grosso com uma alta aí de 0,9%. Mas o Brasil e o mundo não é só coisa boa, não. A gente tem as negativas, né, na outra arte. E os destaques negativos, Alagoas com uma queda de 14,9%, Paraíba com uma queda de 8%, você tem também Espírito Santo também com uma queda aí de 4,6%, Piauí queda de 5%, Rio de Janeiro 2,9%, tem Minas Gerais aí com uma queda de 2,2%. Você vendo essa arte, claro que você fica impressionado com Alagoas aí, uma queda de quase 15%. E eu vou chamar novamente nosso especialista aí em varejo, o Matheus. Eu queria que você comentasse, porque eu acho muito interessante você analisar região por região, né? Porque são muitos Brasis dentro do Brasil. E você vê um recorte muito discrepante, né? Você tem Alagoas com quase queda de 15%, você tem outros estados brilhando. O que explica essa variedade tão grande, Matheus? Então, Bruno, como você falou, o Brasil é muito grande, é muito diverso e essa diversidade ela não é só na nossa cultura, mas é na economia dos estados. Alguns vinham de alta e agora apresentaram baixa, outros vinham de baixa e apresentaram alta. Eu acho que o ponto principal aqui que a gente viu bastante é Sudeste e Sul, basicamente tudo sofrendo, e a gente viu algumas altas mais para o Nordeste e para o Norte. O Nordeste acho que é um efeito bastante de recuperação mesmo. A gente viu o Nordeste sofrer bastante nos últimos meses e ter essa alta no Ceará, ter alguns outros estados no Nordeste em nível de normalidade ou de alta é bastante importante. Acho que tem muito a ver com a sazonalidade dessas regiões, que é um pouco diferente da sazonalidade
do Sul e do Sudeste. E a queda do Sudeste, acho que assim, a parcela significativa do PIB brasileiro fica nessa região, então obviamente uma coisa de chamar atenção, e é o que mais explica a queda que a gente vê no índice, né? Então, porque na composição, inevitavelmente, esses estados acabam tendo mais peso. Mas, como eu falei, assim, acho que é uma variação comparando contra um mês do ano passado, que foi um pouco mais forte, e não mostra, digamos assim, a cara completa de todo o cenário. A gente precisa analisar mais alguns meses com um pouco mais de cautela para poder entender exatamente assim, se essas oscilações estão dentro do normal ou não. E aí é um estado a estado, que é um pouco complicado fazer com o intervalo de tempo que a gente tem. Eu imagino. E eu imagino a quantidade de dados que você tem em mãos para fazer uma pesquisa extensa como essa, hein, Matheus? Sim, sim. A gente trabalhamos bastante tempo para conseguir desenvolver isso. A gente sentia falta de um índice que representasse mais a realidade do pequeno e do médio varejista. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar esses dados, essas informações com seus telespectadores. Matheus Cavelli, especialista em varejo, muito obrigado por ter nos dado aí uma luz de como anda o varejo brasileiro, tanto com segmentos diferentes e quanto em tantas regiões brasileiras, aí, os altos e os baixos. Obrigado e parabéns pela pesquisa, hein, Matheus? Muito obrigado, Bruno. Tchau, tchau.